Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o último filo dentro do reino dos animais. Estou falando do filo dos cordados. Neste filo estão peixes, estão anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mas antes de falarmos desse grupo que são os vertebrados, vamos falar na aula de hoje sobre protocordados. E quem são esses protocordados? São os animais dentro do filo dos cordados que não possuem nem caixa craniana e nem coluna vertebral. Quer saber mais sobre esse assunto? Acompanhe essa aula que está começando. Bora lá! Bom, vamos lá pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o filo dos cordados. Então, só para relembrar, essa aula do filo dos cordados, ela vai ser dividida em diversas partes, porque é um filo que nós vamos tratar ele com mais detalhes. Essa aula de hoje, então, a primeira parte, ela vai ser destinada a falar sobre as características gerais desse filo e a falar sobre a primeira divisão desse grupo, que nós vamos falar sobre os protocordados, tudo bem? Bom, então vamos lá começando. Esse nosso slide que nós usamos durante todos os filos aí do reino dos animais, continua valendo. Então nós estamos no reino Metazoa, todos os animais aqui deste filo serão eucariontes, pluricelulares e heterotróficos. Então só para situarmos aqui, nesse slide, nós estamos aqui no último grupo que nós vamos entrar em discussão aqui nessas matérias, que é o filo dos cordados. Bom, vamos lá. Filo cordata. Para ser considerado um cordado, nós temos que ter 4 características. Então, todos os animais presentes neste filo dos cordados apresentarão obrigatoriamente essas 4 estruturas. Só que essas 4 estruturas que eu vou falar para vocês, não necessariamente elas precisam apresentar durante todas as fases da vida. Ela tem que apresentar em pelo menos alguma fase da vida. Seja essa fase da vida durante o seu desenvolvimento embrionário, seja ela durante o nascimento, nos primeiros meses de vida, ou durante toda a sua vida, até mesmo na fase adulta. Então, tem que ter pelo menos em uma dessas fases. Quais são essas estruturas? A primeira delas é a notocorda. Vou circular aqui no desenho ao lado para vocês, notocorda, tá? Essa estrutura apontada pela coloração verde que está aqui. Essa notocorda, ela é um eixo que é de sustentação do corpo desses animais. É o que futuramente, para alguns animais, ela vai se desenvolver formando a coluna vertebral, tá? Então essa notocorda tem que estar presente em pelo menos uma das fases da vida. Outra característica, as fendas faríngeas, ou também chamadas de fendas faringeanas ou fendas branquiais. Estou circulando aqui no desenho para vocês. Essas fendas faringeanas, muita gente, quando eu coloco esse desenho para representar, muitas vezes a pessoa já vê a imagem, aquelas fendas presentes, as fendas branquiais presentes em tubarões. E é exatamente isso mesmo. Tá? Essas fendas dos tubarões, elas estão presentes ali nessa região porque elas vieram dessas fendas faringianas. Tá? E aí, essas fendas faringianas, elas estão presentes em todos os cordados. E muitos alunos me perguntam, ué, professor, mas elas também estão presentes em nós, seres humanos? Elas estiveram presentes em nós, só que durante o nosso desenvolvimento embrionário. Isso depois, ao longo do desenvolvimento embrionário, nós perdemos ela, tá? Então nós não apresentamos ela, depois de nascermos, tá? Mesmo durante o desenvolvimento embrionário, nas fases finais aí, nós já perdemos essas fendas faringianas. O tubo nervoso, ele é localizado na região dorsal. Então, só para vocês saberem, nós temos a região do corpo dividido basicamente em região dorsal, que seria o equivalente às costas, e a região ventral, que seria o equivalente a nosso barriga, nosso peito, E essas duas regiões, o tubo nervoso, ele se desenvolve voltado para as costas, então na região dorsal, tá? Vou circular aqui também no desenho, tubo nervoso dorsal, tá? E por último, a última característica que tem que apresentar para ser considerado um cordado é uma região de cauda pós-anal. Essa região de cauda seria, muitas vezes os alunos perguntam, mas cadê a nossa região de cauda pós-anal? Também, nós perdemos ela durante o desenvolvimento do embrião, tá? Então, existia na fase embrionária, tá? Mas para todos os cordados,
eles necessariamente têm que ter essas 4 características aqui, então, apresentadas para vocês. Ok? Bom, além dessas 4 características aqui, que são exclusivas aqui para os cordados, as outras características que nós já discutimos anteriormente, que já vieram trazendo novidades evolutivas que trouxeram vantagens, elas permaneceram. Estou falando do quê? Da simetria bilateral, tá? Então essa simetria bilateral é quando você tem somente um eixo de divisão do corpo, dividindo em 2 partes iguais, tá? Isso evolutivamente ela trouxe várias vantagens, né? Porque organizou o nosso corpo de forma que o sistema nervoso ele pudesse ficar desenvolvido e agrupado na região da cabeça, né? Região anterior, tá? Os sistemas, né, de órgãos viscerais agrupados na região torácica e assim por diante, né? Aí nós temos ainda, né? Todos os animais serão triblásticos, tá? Por que triblásticos? Pelos 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? Todos os animais aqui desse grupo serão celomados do tipo entero, né? Celomados, então enterocélicos. Quem não viu ainda essa diferença de enterocélico e esquizocélico, volta na aula de equinodermos que eu explico certinho lá para vocês com slides, né? Qual que é a diferença de enterocélicos e esquizocélicos. Todos aqui serão também deuterostômios. O que é deuterostômios? É que o sistema digestório ele começa a ser desenvolvido a partir do ânus, ou seja, aquela regiãozinha do blastóporo, ela vai originar primeiro o ânus, para depois vir formando o restante do, né, sistema digestório, tá? O sistema circulatório ele vai ser fechado, tá? Então o sangue ele vai percorrer o interior de veias e artérias. E o sistema digestório ele é completo, tá? Então tem a presença da boca por onde entra o alimento e o ânus por onde vão sair as fezes, né? O que restou da alimentação que não foi aproveitado e absorvido, tá? Bom, aqui eu coloco para vocês uma imagem só para mostrar para vocês mais ou menos, né, essa divisão. O próximo slide já vai ser, né, uma representação da classificação que nós vamos adotar para essas nossas aulas aqui, tá? Então, só para mostrar para vocês, ó, primeiro, nós temos o grupo, né, 2 grupinhos aqui que vão representar para a gente os protocordados, tá? Então, aqui na base estariam os protocordados, e depois desses protocordados, viria o desenvolvimento dos, né, vertebrados em si, tá? Que começariam aqui, né, nos peixes, depois nós vamos ver, né, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, tá? Bom, mas vamos passar isso, né, para o próximo slide, que ele é mais didático. Aqui era só uma figura ilustrativa para vocês. Bom, o que nós vamos tratar então nessa aula de hoje? Nessa aula de hoje, nós vamos tratar 2 grupos que vão representar para a gente os protocordados, que estão aqui, ó, na base, então, né, desse filo dos cordados. Esses protocordados, tá? Eles vão desenvolver depois, eles vão, né, a evolução, né, a partir deles, eles vão dar origem aos vertebrados, tá? Esse termo vertebrados, ele foi mudado posteriormente, tá, para o termo craniado, né? Então aqui seriam os craniados, né? A partir da próxima aula nós já vamos entrar nesses grupos, tá? Então todos esses que vêm aqui para frente. Então você pode notar que, ó, nessa base aqui, ó, o surgimento do crânio, ele veio depois do surgimento, né, desse grupo dos protocordados. Então, todos eles que vêm antes, ou seja, todos os protocordados, eles não vão apresentar uma estrutura de crânio formado, tá? Depois do próximo, da próxima aula em diante, todas elas vão ter, né, todos os grupos vão ter a formação de crânio, ok? Bom, só para entender então de vez como que está agrupado, né, e dividido essa aula, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre esse grupo aqui, os que não apresentam crânio, os protocordados, então também chamado de acraniata, tá? Que não possuem crânio. Essa aula vai estar dividida então em 2 grupos que nós vamos estudar, que são os dos cefalocordados e os dos urocordados, ok? A partir da próxima aula, nós já vamos entrar no grupo dos craniados, né? Também chamados de vertebrados. O primeiro grupo que nós vamos estudar lá vai ser dos ciclóstomos, né? Também chamado de agnatos.
e depois dos gnatos, tá? Somente uma breve, né, explicação, só para não deixar vocês na dúvida, agnatos seriam aqueles, né, que são vertebrados, são craneados, perdão, que não possuem mandíbula. Então elas não têm essa articulação do osso ali na boca, né, para fazer essa movimentação de abre e fecha da boca. E todos os outros aqui, grupos que nós vamos estudar, serão os gnatos, são os que apresentam então mandíbulas, tá? Então esse, né, serão os grupos que nós vamos estudar a partir da aula que vem dos craniados, tá? Então nessa aula de hoje vamos focar aqui, ó, nos grupos acraniatas ou protocordados. Começando então, quem que são esses protocordados? Característica geral antes de nós entrarmos nesses dois grupos dos cefalocordados e urocordados. Características gerais para os protocordados. Não possuem crânio, conforme eu falei então naquele slide anterior. Eles não possuem também uma formação de coluna vertebral, tá? Então eles não formam aquela vértebras, né, para fazer a sustentação do corpo. Ou seja, a sustentação do corpo desses animais se dá pela notocorda. E todos eles serão marinhos, tanto os urocordados quanto os cefalocordados, todos marinhos. Aqui eu coloquei duas fotos para vocês para ilustrar esses dois grupos que nós vamos estudar, tá? Nós temos o primeiro grupo aqui, que é o das assídeas, e o segundo grupo aqui, ó, que é o do anfioxo, tá? Já vamos falar sobre esses dois animais aí. Começando então, o primeiro grupo que a gente vai estudar é o grupo dos urocordados. Uro quer dizer cauda, tá? Cordados. Então, urocordata, ele é um subfilo do filo cordata. Eles são conhecidos também como tunicados pela presença de uma túnica, tá? Túnica seria um tipo de um revestimento, uma cobertura, né? Esses animais, eles são fixos, eles são sésseis, tá? Portanto, eles vivem presos em algum substrato no fundo, né, dos mares e oceanos. E pelo nome desse subfilo, eles são urocordados, ou seja, a notocorda está presente na região caudal, tá? Então, ó, região da cauda. Ou seja, a notocorda aqui, para esses animais, ela não está ao longo de todo o comprimento do corpo desse animal. Ele apenas fica na região mais próxima ali da região da cauda, então ele fica na região mais posterior ali. E ele está presente na larva, né, desses animais aqui. Então a notocorda está presente na região caudal das larvas dos urocordados, tá? O exemplo clássico desse grupo são as assídeas, que eu tinha mostrado aquela na foto anterior, tá? Então aqui eu pus duas figuras para vocês para ilustrar o quê? Primeiro, a presença ali da notocorda na região caudal, da larva, né? Então essa aqui seria a larva. A larva, assim, ela tem uma vida livre, tá? Ela sai nadando por aí. E ela apresenta, então, ó, esse o tubo neural, tá? Que é a característica para ser cordado, né? Na região dorsal. Ele apresenta a notocorda. Olha como a notocorda ela não vai em toda a extensão do corpo desse animal. Ela fica, né, mais voltada para essa região da cauda, tá? Então aqui seria a cauda pós-anal, nessa região aqui, tá? Tubo neural, notocorda, e ele vai apresentar as fendas, tá? Também aqui, ó, fendas branquiais, fendas faríngeas, tá bom? Bom, aqui agora eu ponho para vocês o indivíduo adulto. O indivíduo adulto da assídia, ela já é fixa, né? Então, ó, nessa base, ó, base fixada ao substrato. Então ele já é um animal séssil, que fica preso em alguma coisa, tá? Seja ela num fundo rochoso, né? Em algum coral, ou, né, no fundo mesmo ali, no substrato dos oceanos. Certo? Bom, não vou comentar muitas coisas sobre essa figura aqui, porque nós vamos falar ela no decorrer dos slides aqui, falando do filo dos urocordados, tá? No subfilo. Bom, vamos lá. Gente, vocês têm que entender que esses animais aqui, eles são extremamente simples, né? Quando a gente surge algum animal, né, num grupo novo, ele começa sempre do mais simples, para depois eles irem adquirindo mais adaptações e se tornando cada vez mais complexos e derivados na escala evolutiva.
Então aqui é de se esperar que esses dois grupos que nós vamos falar, tanto de urocordados como de cefalocordados, eles apresentem uma estrutura corpórea extremamente simples, tá? Aqui eu coloco para vocês alguns detalhes, tá? Mas geralmente, né, o que se sabe desses animais não tem muita coisa e também eles são bem simplesinhos, tá? Então não tem muita coisa para a gente discutir sobre eles, tá? E esses dois animais, por eles serem, né, terem esse corpo extremamente simples, eles também servem de modelos de estudo. Então, muito do que a gente sabe hoje em dia é graças a esses dois, tá? As assídeas e ao anfioxo, que eles serviram de modelos de estudos para se, né, saber sobre o desenvolvimento embrionário e bastante coisa do que a gente sabe sobre os outros grupos mais derivados é por conta deles aqui. Bom, primeira coisa que nós vamos discutir sobre a estrutura corpórea das assídeas, então, né, dos urocordados. Eles são fixos, né, são sésseis, já havia falado para vocês. Eles podem viver sozinhos, tá? Ou então eles podem formar colônias. Se eles formarem colônias, cada indivíduo desse, ele tem um funcionamento autônomo, ele funciona sozinho, ele não depende do outro que está do lado dele, tá? Eles simplesmente foram formando outros organismos ali, né, um ao lado do outro, mas eles não são dependentes um do outro, tá? Então cada um é que se vire com o seu próprio alimento, com o seu próprio metabolismo e etc. Eles apresentam uma túnica, tá, de celulose que reveste eles externamente. Então eles secretam, né, essa túnica de celulose que vai formar como se fosse uma capinha em volta deles. Por isso que esse grupo também pode ser chamado de tunicados, pela presença dessa túnica, tá? E eles apresentam a notocorda, né, voltada para a região caudal, somente na fase de larvas, tá? Então essa é a estrutura simples do corpo desses animais aqui. Continuando, o sistema digestório deles. O sistema digestório é igualmente simples. Eles são animais filtradores. A água, né, ela vai ter que entrar nesse animal, trazendo a matéria orgânica em suspensão ali, para ele capturar, né, essas partículas orgânicas para fazer a digestão. Então a água ela vai entrar por aqui, ó, pelo sifão inalante. E ela vai sair pelo sifão exalante, que está aqui, tá? Então ela sai por aqui. Então, durante esse percurso que a água entra e depois sai, as partículas de matéria orgânica de alimento, elas ficam retidas nessa região aqui, ó, tá? Então, toda essa região aqui, ó, que é a região onde está a brânquia, ela auxilia, né, essas brânquias, elas auxiliam o sistema digestório a capturar esses alimentos, tá? E aí ela passa, então, né, esse alimento lá para o estômago, tá? O estômago que está aqui embaixo, para fazer a digestão, digere, passa pelo intestino que vai ser absorvido, né, os nutrientes, e tudo aquilo que não vai ser mais aproveitado, que não tem mais serventia, é eliminado para o ânus. Então todo aquele alimento que sobrou, que não foi absorvido, ele libera para essa região do ânus, tá bom? Então esse basicamente é o sistema digestório desses animais e eles são auxiliados por essas brânquias, tá? Essas brânquias, elas, lógico, elas não vão servir somente para o sistema digestório. Elas vão servir para o sistema respiratório também. Então é por meio dessas brânquias que também esse animal faz a captação de oxigênio. Ele faz essa troca gasosa, tá? Absorve esse oxigênio dissolvido na água, tá? E distribui para todo o corpo desse animal. Então ele também utiliza esse mesmo percurso que a água faz para a obtenção do oxigênio que ele vai usar para respiração. Então, entra água pelo sifão inalante, sai água pelo sifão exalante, e nesse percurso, aqui na região das brânquias, é onde ele faz a absorção do oxigênio. O sistema excretor desses animais. E o sistema excretor deles é ausente, ou seja, eles não possuem um sistema excretor aqui, tá? Então eles não produzem excretas? Produzem, tá? Então eles possuem células, as células fazem um metabolismo e elas eliminam como excreta, né, nitrogenada a amônia. Lembra que a amônia é a mais tóxica das excretas nitrogenadas e elas precisam de uma grande quantidade de água para ser dissolvida para não haver uma intoxicação com a própria, né, excreta. Só que como esses animais são marinhos, então água não é o problema, né? Tá cheio de água por ali.
Então, o que que elas fazem como excreção? As células que produzem mesmo, né, esses produtos, elas já eliminam a própria amônia diretamente nessa água que vai sair pelo sifão exalante. Então, elas aproveitam essa água que está entrando e saindo, e a água que está saindo, eles aproveitam e já jogam nela as excretas nitrogenadas, a amônia, tá? Então, ela joga para descartar isso, é uma forma de excreção, tá? Então, não existe um sistema próprio para isso, para captar todas essas excretas e eliminar. As próprias células eliminam nessa água que está entrando e saindo. Bom, sistema circulatório. Esses animais, né, assim como eu falei que isso vale para todos, apresentam um sistema circulatório fechado, tá? E eles apresentam um pequeno coração que faz o bombeamento desse sangue, então, pelos vasos sanguíneos. Só que eles apresentam uma curiosidade aqui. O coração desses animais aqui, vou circular ele aqui, ó, coração, tá? Tem uma pequena peculiaridade nesse grupo aqui. Ele faz o bombeamento, você está vendo que, né, nós temos vasos sanguíneos que estão de um lado, né, aqui ó, de um lado, e do outro lado desse coração. E ele tem que bombear sangue, né, para os dois lados desse, né, do corpo desse animal. Então o coração dele, ele tem essa capacidade de fazer esse direcionamento de sangue. Ele bombeia sangue para um lado, depois ele para e ele bombeia sangue depois para o outro lado. Então ele consegue mudar a direção do bombeamento de sangue para os lados do animal, tá? Então ele bombeia primeiro para um lado, depois para, depois bombeia para o outro e ele faz esse redirecionamento do sangue em direções opostas, tá? É uma característica bem peculiar desse grupo aqui dos urocordados, né? Do sistema circulatório deles. Continuando. O sistema nervoso agora deles, também igualmente simples, formado apenas por um gânglio, né, nervoso na região mais superior, na região mais dorsal, tá? Então aqui, ó, gânglio neural, tá? E depois, lógico, né, ele vai apresentar as ramificações desse gânglio neural, levando então as informações para o restante do corpo desse animal aqui, tá? Só que extremamente simples. E a reprodução desses animais? Quanto à reprodução deles, o que nós temos que falar é que a maioria é monóico. O que é monóico? São os hermafroditas. Eles apresentam tanto, né, a capacidade de produzir gametas masculino quanto gametas feminino. Vou circular aqui na figura para vocês, ó. Então eles apresentam um oviduto, né, por onde vai ser eliminado os óvulos, tá? Aqui ó, o ovário que vai fazer essa produção. E ele tem também, né, o espermioduto, que é por onde vai sair os espermatozoides, que são produzidos aqui, ó, na região do testículo, tá? Então, eles têm tanto no sistema reprodutor masculino e feminino no mesmo indivíduo. Só que eles não fazem essa autofecundação. Então, eles não produzem o espermatozoide para fecundar o próprio óvulo. Eles fazem uma fecundação externa cruzada, tá? Então, eles liberam os gametas na água para se fazer essa fecundação. E o desenvolvimento, ele é indireto. Lembra o que é desenvolvimento indireto? Que produzem, então, um estágio larval. Lógico que eles têm que possuir larvas, né? Eu não falei para vocês que a notocorda está presente somente no estágio larval? Então é sinal que eles possuem uma larva, tá? Essa aqui é a representação, então, da figura para vocês com uma larva dessa assídia, tá certo? Vocês conseguem ver aqui, ó, né, a notocorda presente, então, no estágio larval e ela é ausente no estágio adulto. Belezinha? Então era isso. Esse foi o grupo dos urocordados. Agora vamos passar para o próximo grupo. O grupo é dos cefalocordados. Então, se urocordado significava notocorda na região, né, caudal, cefalocordados, céfalo quer dizer cabeça, né? Então teria que ser a notocorda na região da cabeça. Aqui, não só a notocorda ela é presente na região cefálica, mas ela é presente em todo o corpo, toda a extensão do corpo desse animal, tá? Então, ó, a notocorda ela é presente da cabeça até a cauda, tá? E ela é presente no indivíduo adulto. Então, ó, notocorda aqui, tá? Ela é presente desde a região cefálica até a região caudal, tá? Do indivíduo adulto.
Esses animais, eles apresentam o corpo alongado. Então, essa aqui, ó, representação então de um desenho para vocês do anfioxo, tá? Ele apresenta um corpo alongado e ele é achatado, só que ele é achatado lateralmente, tá? E isso dá para ele, né, o formato do corpo de uma lança, tá? Então ele fica compridinho e achatado, tá? Eles vivem com o corpo enterrado no fundo no substrato arenoso. E apenas a cabecinha, né, a região cefálica dele, é que fica para fora da areia, tá? Todo esse corpinho dele aqui, ele fica enterrado ali na areia, certo? E o exemplo clássico dos cefalocordados é o anfioxo. Bom, vamos dar mais um detalhe, né, na estrutura corporal desses animais. Então aqui, ó, uma foto mais parecida então com, né, o real. Eles apresentam músculos longitudinais, né? Então olha só como a musculatura dele se apresenta no corpo desse animal aqui, ó, tá? E a notocorda, então, ela é presente no adulto, né, e dá uma sustentação ao corpo desses animais aqui. E eles apresentam o corpo alongado, igual eu falei para vocês, no formato de uma lança. Por isso que eles são chamados também de lanceolados, porque possuem o corpo no formato de uma lança, tá? Eles ficam praticamente todos enterrados ali no substrato, somente com essa região então cefálica para fora ali, para fazer a captação do alimento. Certinho? Bom, continuando então. Como que é o sistema digestório desses animais? Eles também serão filtradores, assim como os urocordados. Então a água precisa entrar e sair, e nesse percurso de entrada e saída de água, o alimento que está presente ali então, ele fica retido no corpo desses animais para se fazer a digestão. Então a água, ela vai entrar aqui por essa abertura da boca e átrio, tá? Ela vai ser redirecionada ajudando com esses, né, esses cíliozinhos presentes aqui, ó, né, os cirros, presente na região da boca, tá? A água entra e ela sai pela abertura do atrióporo, tá? Então ela entra aqui pela boca e átrio e sai pelo atrióporo, tá? Nesse percurso, o alimento fica retido aqui, onde vai ser digerido, tá? Ele vai ser digerido tanto pelo estômago quanto pelo intestino, tá? Ele começa a ser digerido no estômago e termina a sua digestão no intestino. Eles também são chamados de secos, né? Secos digestivos ali, para fazer essa digestão. E o alimento vai ser absorvido então no restante do intestino e o que não for aproveitado vai ser eliminado pela abertura do ânus, tá? Então as fezes vão sair pela abertura anal. Certinho? Bom, continuando. Como que é o sistema circulatório desses animais? É muito simples, tá? Então eles são formados por artérias e capilares, tá? O sangue vai percorrer o interior de artérias e capilares, por isso é um sistema circulatório fechado. Porém, eles não possuem um coração, né? Então não existe um órgão específico ali que faz o bombeamento de sangue por interior desses vasos sanguíneos. Ah, então como que circula o sangue dali? Os próprios vasos sanguíneos, as artérias, possuem células contráteis, né? Células musculares contráteis. E essas células, né, elas vão contraindo e apertando a parede das artérias. Esse movimento, similar ao bombeamento de um coração, ele vai fazer essa circulação de sangue, então, ao longo do corpo desse animal, tá? Então, você pode encontrar, até mesmo em alguns desenhos por aí, um monte de bolinha representando vários corações, né? Fala assim, o Fernando falou que não tinha coração, e nesse outro desenho tem um monte de coração ali. É porque são vasos sanguíneos contráteis, tá? Então, alguns chamam isso de coração, mas na verdade ele não forma um órgão específico para isso, então por isso não pode ser chamado de coração, tá? Bom, então esse é o sistema circulatório deles. Coloquei essa figura aqui ao lado, só para mostrar para vocês, ó, o número 7 aqui, ó, que ele é, né, representando um vaso sanguíneo ventral aqui, né, uma artéria ventral, que ela, né, possui essa capacidade de fazer contração e bombeamento do sangue pelo corpo desse animal, certo? Continuando então. Como que é a respiração desses animais? A respiração também, né, como eles são animais filtradores, a água vai entrar e sair trazendo o alimento. Ele aproveita esse percurso da água para fazer a respiração. Então, eles têm regiões de brânquias, tá? Então, aqui ó, a água passa nas fendas branquiais e eles fazem a captação então do oxigênio daí.
Só que não é muito eficiente essas fendas branquiais para fazer a respiração. Então eles também utilizam a própria superfície corporal desses animais para fazer as trocas gasosas diretamente por difusão e depois esses gases acabam caindo, né, na corrente sanguínea para fazer o transporte para todas as células desse animal, tá? Então ela tem um sistema de brânquias, né, para fazer essa respiração, além das trocas gasosas realizadas diretamente pela superfície corporal do animal, tá? Vou circular aqui, ó, brânquias e pela superfície corporal, tá? Continuando. O sistema deles excretor. Eles apresentam o sistema excretor? Eu falei que as assídeas não apresentavam, os urocordados não tinham. E aqui? Aqui eles possuem, tá? Eles possuem protonefrídeos. Então a excreção se dá por protonefrídeos. Elas fazem a captação de todas essas excretas produzidas pelas células do corpo e elas são lançadas nessa região da cavidade do átrio. Para ser juntada com a água que passa por aqui e vai ser eliminada com a água pela abertura do atrióporo, tá? Então os protonefrídeos captam essas excretas, lançam para a abertura do átrio, que vai se misturar com a água que está entrando e sai com a água pela abertura do atrióporo, tá? Atrióporo, juntamente então com a amônia que é liberada como excreta nitrogenada deste animal. Certinho? Então excreção por protonefrídeos. E o sistema nervoso desses animais? Também é um sistema nervoso bastante simples, tá? Formado por gânglios nervosos que formam nessa região cerebral, forma uma pequena vesícula cerebral, tá? Então, eles apresentam, né, sistema nervoso ganglionar. Nessa região cefálica, onde forma essa vesícula cerebral, eles também possuem células receptoras, né, que são um tipo de fotorreceptores. Então, eles são capazes de perceber intensidade luminosa. Eles são agrupados em uma região chamada de ocelo, tá? Então, esses ocelos, eles são capazes de perceber intensidade luminosa, né? De luz chegando até eles, tá? Não são olhos, tá? Não formam imagens. Eles apenas percebem claro e escuro, tá bom? Então, o sistema nervoso deles bastante simples, formado por cordão nervoso dorsal, como é todos os cordados. Continuando, vamos caminhando para o final aqui, falando sobre a reprodução desses animais. Esses animais aqui, agora eles serão dioicos, ou seja, o sistema reprodutor deles é dividido em indivíduos diferentes. Então, nós temos um indivíduo macho capaz de produzir gametas masculinos e um indivíduo fêmea capaz de produzir gametas femininos. A fecundação desses animais é uma fecundação externa, então ela ocorre no meio ambiente. E o desenvolvimento é indireto, então possui um estágio larval. E esse estágio larval, as larvas, elas são livre natantes. Elas saem se alimentando de plâncton, percorrendo todo o oceano aí, né? Até ela se desenvolver em adulto, onde ela fica depois enterrada no fundo arenoso. Certinho? Esse é o grupo, então, né, dos cefalocordados, que é o anfioxo, tá? Juntando esses dois grupos, então, nós temos o grupo dos protocordados, ou então os grupos dos acraniatas, tá? Que é o grupo dos cefalocordados e dos urocordados. Então vocês viram aí que apesar da gente estar caminhando para o final, né, no último filo aí né, que nós vamos ver, né, do reino dos animais, muita gente acha que assim, agora, né, já vamos começar a ver, né, os animais mais desenvolvidos, com sistemas cada vez mais complexos. E quando surge agora aqui, né, o primeiro que a gente vê são animais extremamente simples. Né, nós vemos as assídeas que parecem mesmo um formatinho até mesmo de uma esponja que está lá para trás, né, o primeiro dos filos que a gente viu. Então isso é para prova do quê? Prova de que a evolução ela caminha a passos lentos. Né? Então a evolução ela vem caminhando, ela não é de repente, né, uma mágica que surge um animal mais, né, mais complexo, cheio, né, de sistemas aí, né, com um corpo bem desenvolvido. Não é assim, ela vai caminhando, adaptações vão, né, sendo surgidas por mutação, selecionadas por seleção natural, e por reprodução ela vai passando essas características adiante,
né, num passo lento e gradual, tá? O próximo que a gente vai estudar, então, a partir da aula que vem, nós vamos entrar no grupo dos vertebrados, dos craniados, tá? Aí nós vamos ver que dentro desses grupos, então, começam a surgir as novidades evolutivas que vão tornando, né, esses animais com um corpo, um organismo mais complexo, tá? Então vocês chegaram a ver aqui que a evolução ela caminha devagar e sempre, tá? Não é uma mágica que surge por aí. Galerinha, espero que tenham entendido todo o conteúdo dessa aula. Aguardo vocês na próxima aula, né, com o conteúdo agora de craniados. Fiquem com Deus e até a próxima.